Bem-vindos, amigos, a mais um vídeo do canal Geomilitar BR. No vídeo que eu fiz sobre a tinta que tecnicamente deixa objetos furtivos como mísseis, foguetes, aeronaves de caça, veículos. Então essa tinta ela é patenteada pela Força Aérea Brasileira e o vídeo está aqui no canal. É um vídeo mais ou menos de 4 dias atrás. Então lá surgiu uma pergunta muito interessante. Um dos inscritos lá perguntou se, por exemplo, um míssil de cruzeiro, como no caso do AVTM-300, poderia ser pintado com essa tinta e ficar ainda mais furtivo. Sabemos que o míssil de cruzeiro ele voa muito baixo e também voa lento, sendo considerado um dos materiais mais furtivos no campo de batalha. O míssil de cruzeiro ele é muito diferente, por exemplo, de um míssil hipersônico, esse que voa a altas velocidades, muito rápido. O míssil de cruzeiro comum subsônico, ele voa entre os 700 e os 830 km por hora, assim sendo uma velocidade menor do que a velocidade do som. Entendido isso? Vamos lá. Sendo assim, mísseis como esse aqui do gráfico, é o Tomahawk americano, pois eu não tenho o gráfico do AVTM-300, mas é um míssil parecido. Então, sendo assim, imaginamos que isso daqui seja um AVTM-300. Se pintasse ele com a tinta furtiva da FAB, que tecnicamente deixa os materiais mais invisíveis a radares, resolveria alguma coisa no caso do AVTM-300 que eu estou falando? Então, beleza, eu corri atrás e conversei com o inscrito, que ele é engenheiro, e ele trabalhou muito tempo nessa área aí de desenvolvimento de materiais na indústria civil, não na indústria militar. Mas o entendimento dele é o seguinte: se o míssil de cruzeiro ele já voa baixo e também já voa lento, pode-se pintar com a tinta furtiva? Pode-se. Com certeza tem essa possibilidade de pintar e ele se tornaria mais furtivo. Mas qual a taxa da furtividade? A taxa da furtividade é de apenas 3%. Então, se 3% de furtividade faz diferença no sobrevoar de um míssil de cruzeiro, então ali essa tinta, ninguém sabe o preço dela, pode ser cara demais, pode ser barata, o míssil ficaria 3% mais furtivo. Em aviões de caça, essa taxa ela sobe, pois o avião ele tem outras qualidades para aumentar a furtividade, então qualquer coisa pequena transforma ele, entre aspas, em algo bem mais furtivo. A mesma coisa acontece, por exemplo, com um blindado no campo de batalha. Ele se tornando mais furtivo, ele fica mais fácil de camuflar no ambiente. Agora, já um míssil, tanto que não existe precedente para isso no mundo. Por exemplo, o Tomahawk americano, ele não é pintado de forma furtiva, ele é até pintado com tintas, com cores fortes, como o próprio branco, o preto e o laranjado, né? Então, a cor laranja, ela faz ali o míssil ser visto de longe. Então, esse não é o intuito dos mísseis de cruzeiro. Aí os foguetes do Astros, por exemplo, muito menos. Os foguetes do Astros, por exemplo, que também teve perguntas sobre isso, não resolveria muita coisa, pois os foguetes eles são armas de saturação de área. Eles iam simplesmente saturar a área e ia desperdiçar ali uma tinta dessa. É impossível falar que precisa um foguete ser furtivo, pois é basicamente impossível interceptar uma salva aí de 200 foguetes de um sistema Astros, por exemplo. Como é que intercepta? Ele sendo visível ou invisível, alguns deles vão atingir o alvo e esse é o objetivo. Por isso, a saturação diária. Então, para o vídeo não ficar muito longo, existe possibilidade de pintar o míssil de cruzeiro, por exemplo, como a VTM-300 com a pintura furtiva da FAB, a possibilidade existe, mas ele ficaria mais furtivo que valeria a pena? Aí essa resposta aí fica para cada um. Então, segundo aí explicações dos engenheiros, são 3% a mais de furtividade em um míssil que voa baixo e lento. Então, sendo assim, se vale a pena ou não, isso fica a cargo aí de alguma força armada que um dia decidir pintar. Certo
que agora não existe nenhum míssil considerado furtivo. Existem mísseis subsônicos, supersônicos e hipersônicos. Então, nesse caso aí, eu encerro o vídeo e se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário que rapidamente vamos tentar sanar. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Só peço que deixe seu like, também se inscrevam no canal se não for inscrito e compartilhe a informação com um amigo seu, pois tira aí a curiosidade de muitos. Muito obrigado e valeu!